Agora eu quero chamar o Bruno Musa para falar sobre outra questão envolvendo esse assunto, o Musa. O Flávio Bolsonaro celebrou, naturalmente, a derrubada do veto e prometeu subir a rampa com o pai, Jair Bolsonaro. Como você avalia o Flávio utilizando desse assunto agora, até com a esperança de ver o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, livre das amarras jurídicas, da prisão, enfim, mesmo com a previsão de que só haja progressão de regime lá na frente, né? Só haja progressão de regime em 2027. Mas o Flávio já está comemorando. Será que isso é aceno para uma anistia total, uma solução definitiva para a situação do pai, do Jair Bolsonaro? Fala aí, Musa. Veja, eu acho que é extremamente pertinente quando nós trazemos isso à tona, porque me parece, obviamente, até um discurso mais político, emotivo. É o pai dele, primeiro ponto. O segundo ponto é que é claro que toda essa esperança, digamos assim, para a oposição que foi gerada com esses 2 dias de vitórias importantes e, consequentemente, derrotas extremamente relevantes para o governo Lula, ele abre uma oportunidade para novamente trazer esse assunto da anistia ampla e total à discussão de novo. Veja, há quanto tempo, antes de todo esse burburinho novo que aconteceu, até começar a estourar todo o Banco Master, quanto tempo não se falava mais sobre dosimetria? Muitos aqui nem lembravam mais sobre isso. Muitos aqui, eu quero dizer, no Brasil mesmo, no dia a dia do cidadão brasileiro, não se lembrava. Página virada, cada um tem que tocar a sua vida com os problemas institucionais brasileiros, com a corrupção, com os roubos, com a criminalidade, com a inflação tirando o poder de compra do brasileiro, com os alimentos subindo cada vez mais. Página virada para muitas pessoas, infelizmente. Mas cada um toca a sua vida. Agora não, trouxemos isso à tona novamente, com essa vitória, eu diria até, de uma busca por ainda muito cedo, normalidade brasileira. Mas é claro que isso infla aquele tema para a própria dosimetria ser uma porta de entrada, Koba, para a discussão da anistia total. Fica claro que se Lula perder, todos os outros candidatos sofrerão uma pressão, se não for já de antemão, apoiarem a anistia. A maioria deles, pelo menos é o que eu me lembro, a maioria deles, se não todos, falam abertamente que defendem a anistia para o que aconteceu ali naquela ruaça do dia 8 de janeiro. Então, sem dúvida nenhuma, são esperanças importantes e aqui traz um ponto a mais. A gente vem falando aqui, já debatendo há um bom tempo e agora se tornou mais óbvio, mas eu há um tempo comecei a levantar, alguns meses já falando que era uma pura conjectura minha, pessoal, que eu poderia errar antes de começar a sair por aí e ser uma discussão mais óbvia. Na minha opinião, tem grandes chances do Lula sequer sair como candidato. E o que aconteceu ontem e o que aconteceu hoje, talvez seja uma sementinha a mais para ele começar a refletir. Será que vale? E se de fato isso se concretizar, aí sim a discussão da anistia, ela se torna realmente algo concreto, relevante e com amplo poder, inclusive nacionalmente falando. Kirchner, Flávio Bolsonaro projetando subir a rampa com o pai. Olha, eu acho que agora, Koba, é o momento de casar as expectativas, né? Eu acho que depois de 2 dias, de 2 vitórias tão grandes, não tem como não sonhar com uma possibilidade como essa. Eu concordo com o que o Musa trouxe. Afinal, nós estamos falando não só de uma figura política, da maior figura política representante da direita que nós temos no nosso Brasil, mas é o pai dele, né? É o pai do Flávio e ele tem esse apelo. Agora, não é tão fácil pelo rito do processo. Dessa maneira, algo muito diferente, aí de aceleração precisaria acontecer. Inclusive, considerando também, se ele fala isso com base na possibilidade de um indulto, a gente precisa considerar que tem também a jogada contrária por parte do STF, que já, inclusive, essa é uma característica interessante, né, de alguns ministros da nossa Suprema Corte, que eles antecipam uma movimentação mesmo antes da movimentação ter acontecido. Então, eles já dizem, olha, se tal coisa acontecer, nossa reação será assim. É um comportamento
bem típico de partido político, ou mesmo de postura militante. Não cabe tanto ao judiciário, que só deve reagir quando uma vez for provocado, não na expectativa de uma provocação, né? Mas esse é o judiciário que nós temos hoje, a Suprema Corte que nós temos hoje. Mas declarou, já nessa ansiedade, já declarou que se houver um indulto sendo entregue ali pelo presidente eleito, seja Flávio, seja Caiado, seja Zema, que todos ali já se comprometeram a também dar esse indulto a todos os envolvidos do 8 de janeiro. Então, o STF reagiu dizendo que vai suspender. Então, subir a rampa é audacioso, mas eu acho que diante das vitórias, como eu falei, que nós tivemos ontem, tivemos hoje, e quando eu falo tivemos, não estou falando só do campo da direita, eu estou dizendo vitórias do Brasil. Uma cura foi aplicada hoje, é uma ferida aberta nesse processo do 8 de janeiro. E uma resposta foi dada pela sociedade, apesar das articulações de Davi Alcolumbre, mas pela sociedade que se mobilizou. Quando foi a última vez que nós vimos uma mobilização da sociedade em torno de uma indicação de ministro de STF? Ali não lembro, não tenho na minha memória uma mobilização tão forte assim de milhões de pessoas nas redes sociais, na internet, através da sua voz, usando a sua plataforma de rede social também, para poder dizer, eu como pagador de imposto, não quero este candidato. Então, dessa maneira, os parlamentares sentiram a pressão e reagiram de acordo. Eu acho que agora a gente também tem que ter mais espaço para sonhar com outros avanços. Ô Beraldo, o Kriegner fala aqui sobre temas interessantes, né? A gente teve agora a vitória da oposição em relação à dosimetria, mas tem adiante possibilidade de uma anistia total, será? Ou mesmo um indulto, caso o Flávio se torne presidente, indulto ao próprio pai, ou graça, né? No caso, um perdão presidencial ao próprio pai. Como você enxerga essas possibilidades todas adiante? Olha, Koba, a gente vê com preocupação o uso do instrumento do indulto, porque o indulto parou de valer para presidentes que não sejam de esquerda. Nós tivemos o Supremo Tribunal Federal invalidando indultos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. E é interessante que o próprio ex-ministro Barroso, num de seus duelos com o Gilmar Mendes, diz que livrou o José Dirceu da cadeia com base no indulto da Dilma. Mas depois toda essa firmeza para defender a validade do indulto não se viu no pedido ou na decretação de indultos de outros presidentes. Então, isso pode acontecer. Agora, como o Supremo irá reagir, é difícil a gente saber. E quando o Supremo dobrar a aposta, se é que ele vai fazer isso, também nós não saberemos dizer hoje como será a resposta do presidente que será eleito, com uma base, ao que parece, muito sólida da população, pedindo mudança a esse estado de coisas que aí está. O atual presidente tem um nível de rejeição crescente, que é, para ele, quase que um desafio impossível de ser vencido, já que não há boas notícias a serem oferecidas à população brasileira. E, nesse aspecto, eu estou com Musa. Eu acho que há ainda uma chance relevante do presidente não concorrer à reeleição, tendo em vista esse cenário em que a sua situação eleitoral é muito difícil. Então, eu vejo, Koba, que nós estamos num momento de tensão no Brasil. Tensão institucional para valer. Muito mais grave do que houve naquele final de 2022 e início de 2023. E diante desse momento grave e tenso, eu acredito que as possibilidades elas vão depender de como as coisas vão se desenrolar. Porque se nós verificarmos o aumento da tensão, o aumento do estresse institucional, o próximo presidente vai ter que decidir se ele vai resgatar a autoridade e o poder do presidente da República e fazer aquilo que é preciso ser feito, ou se ele vai, até antes de assumir, querer adotar uma postura mansa e ficar ele ali como um fiador de um falso entendimento e um falso equilíbrio. Eu, na minha visão,
acredito que precisamos enfrentar de frente, né? Enfrentar de frente é redundante, mas precisamos enfrentar os nossos problemas de país, para que então possamos resolvê-los. Caso contrário, nós vamos fazer de conta que as coisas estão melhores, quando, na verdade, elas, por debaixo dos panos, estarão muito piores do que a gente imagina. Deixa eu chamar o Diego Tavares para arrematar esse assunto. Diego, a possibilidade de Flávio Bolsonaro subir a rampa com Bolsonaro, como é que você vê essa mensagem sendo passada para os eleitores do Flávio, para aqueles que, assim como ele, claro, querem um perdão por completo para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Koba, é um grande apelo à emoção, é um apelo que eu acredito ser genuíno, inclusive, afinal de contas, nós estamos aqui tratando do tema de um filho que fala sobre o próprio pai que se encontra preso, com quem ele, de certa forma, acaba perdendo boa parte do contato que tinha quando o Bolsonaro se encontrava em liberdade. E muito embora essas questões emocionais não devessem permear o debate público, é claro que isso tem os seus efeitos. Afinal de contas, o próprio ato de votar, isso já foi validado em muitos levantamentos, em muitos estudos sobre o comportamento do eleitor. Votar é um ato sentimental, é um ato que o brasileiro toma muito mais pela razão, pela emoção, do que pela razão. Agora, é uma longa jornada até que Flávio Bolsonaro possa concretizar esse sonho que ele manifestou agora a partir da derrubada do veto do PL da dosimetria. Afinal de contas, a despeito de sua campanha ter tracionado, dele ter surpreendido, inclusive, muitas análises a respeito do seu desempenho eleitoral, o atual governo não só dispõe da máquina do governo federal, que é muito poderosa em termos eleitorais, mas também ainda tem os seus bons números em pesquisa, tem o seu eleitorado. Então, Flávio Bolsonaro, manifestando esse sonho, também precisa dobrar a quantidade de trabalho que ele tem empenhado, e um trabalho que ele tem feito, na minha avaliação, de forma muito correta, tá? Fazendo o arroz com feijão muito bem feito a respeito da sua pré-campanha. Mas tratar uma eleição como eleição ganha é o primeiro passo para uma derrota eleitoral. Então, Flávio Bolsonaro precisa focar no seu trabalho, caso ele queira, de fato, subir a rampa do Palácio do Planalto ao lado do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.